Essa aula ela vai mostrar a vocês o perfil, né, de uma pessoa que trabalha na gestão da cadeia de suprimentos, né, de uma pessoa que trabalha com logística, tá? É o capítulo 10 do livro de Bertalha, certo? Então vamos entender quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para poder trabalhar nessa área de gestão da cadeia de suprimentos, ok? Então vamos começar falando da necessidade de se preparar para as mudanças, né? O primeiro tópico dentro disso é a globalização, tá? O profissional que não evoluir, não acompanhar as mudanças, estará determinando seu próprio fim, né? Hoje, com a globalização, isso exige do profissional mais dinamismo, né? Então ele não pode estar focado no seu mundinho mais, né? Hoje a globalização ela traz inovações tecnológicas, inovações de práticas, tá? Cursos de especialização, as empresas que vêm de fora e tentam se instalar numa determinada região, ela precisa de profissionais capacitados, que senão ela vai mandar trazer de fora, tá? Então, o profissional, a globalização, ela tem um impacto muito grande na evolução do profissional, né? Por quê? Porque ele exige que você esteja mais antenado às mudanças que acontecem no mundo todo, tá? Por quê? Porque essas mudanças, elas impactam no mundo que você está inserido, né? No ambiente que você está inserido, tá? Então, globalização é o primeiro ponto de influência nessas mudanças, as quais eu, como profissional dentro de logística e dentro da gestão da cadeia de suprimentos, tenho que me atentar, tá certo? Um outro ponto importante de ser falado é a evolução, né? A evolução de quê? Né? Então, a evolução da própria logística e da própria gestão da cadeia de suprimentos, tá? Hoje se fala na cadeia de abastecimento ou na cadeia de suprimentos integrada. O que é isso? Desenvolver parcerias ao longo da cadeia de suprimentos, né? E essas parcerias trabalharem de forma integrada, né? Com informações precisas, transparentes, ágeis, tá? Para que a gente evite retrabalho ao longo da cadeia e que se evite custos adicionais ao produto, né? Então, esse conceito de integração, ele já surge do outro, né? Da integração interna, da logística integrada, né? Então, quando eu falo logística integrada, eu estou falando das atividades logísticas dentro de uma empresa trabalhando de forma integrada, juntas, não mais cada um faz o seu e acabou-se, né? Não se encerra só nisso. Eu tenho que entender que minha atividade ela tem impacto numa outra atividade, tá? Com isso, né, essa questão da integração só foi possível porque devido à evolução da tecnologia e principalmente do barateamento dos computadores, né? Porque quando surgiram logo eram extremamente caros, difíceis de ser manuseado, né? E a gente que tinha que se adequar às necessidades do computador para que ele desse algum resultado. Hoje em dia não. Hoje a tecnologia ela que se molda às nossas necessidades, tá? E aí com isso ela permitiu, né, se tornando também barata, né, que eu conseguisse fazer essa integração de uma forma mais precisa, né, mais a contento, tá certo? Mercado de trabalho. Existe mercado de trabalho? Existe, tá? Cada vez mais amplo. Essa crise, essa pandemia, ela expande para novos horizontes. Por quê? Porque as empresas agora, né, principalmente nesse momento que a gente está de isolamento social e tal, elas precisam chegar no cliente ou elas vão dar adeus, né? Então, como é que eu vou chegar ao cliente? Isso exige estratégias de logística, tá? Então, a logística, ela tem mercado para ela. Cada mudança que existe no ambiente, a logística, ela ganha ainda mais importância, né?
ela é tida hoje como uma das funções mais importantes que tem dentro da empresa, dentro de qualquer organização. Tá? Isso vale para hospitais, para bancos, né? Que aí a gente está falando de serviço e não mais de produto. Mas vale também. Quando eu quero estabelecer um hospital num determinado lugar, eu tenho que fazer um estudo de viabilidade logística. Tá? Então, se existe mercado, existe. Existe mercado para os profissionais de logística. E cada vez mais tem essa necessidade. Só que existe mercado para todo mundo? Não, não existe. Existe mercado para quem está preparado. Tá? Então, o profissional de logística ele não pode estar acomodado. Ele tem que estar sempre tentando se aprimorar, se reinventar, se adequar às mudanças de mercado. Tá? Então, existe a necessidade de adequar o perfil profissional das pessoas que têm incumbência de administrar os processos reorganizados e transformados. Então, se a gente fala que existe uma mudança, que a globalização ela trouxe uma evolução e tal, então a gente precisa que esse profissional ele não esteja parado no tempo, né? Ele esteja se adequando a essas novas necessidades. Então, existe mercado de trabalho? Existe. Mas existe mercado de trabalho para aquele profissional que está em constante evolução, em constante mudança também, para que não é acomodado. Tá? Precisa estudar, precisa se desenvolver, precisa se aprimorar em cálculos, no entendimento de indicadores, né? Precisa de planilhas. Né? A gente costuma dizer que o profissional de logística, né, se a gente faz uma analogia com o médico, ele não pode ter medo de cálculo nem de planilha, porque isso vai fazer parte do dia a dia dele. Né? É o mesmo que pegar um médico e dizer: estou estudando medicina, eu quero ser médico, mas eu não suporto o hospital e não suporto ver sangue. Então, a profissão que foi escolhida está errada, né? Então, a mesma coisa vale para o profissional de logística. Aquele profissional de logística que tem aversão a cálculos e planilhas, ele vai ficar, né, aquém. Vai ter vaga para ele? Talvez exista vaga no mercado para ele, mas muito difícil de ele ascender profissionalmente dentro da área de logística, né? Muito difícil dele crescer dentro dessa área. Qual o novo perfil desse profissional? Tá? Quando a gente vai falar agora de perfil, a gente vai dividir ele em 4 tipos de conhecimentos, né? Os conhecimentos genéricos, os conhecimentos específicos, os conhecimentos técnicos e os conhecimentos de informática. Tá? Então, os conhecimentos genéricos. Que conhecimentos genéricos esse novo profissional precisa ter? Né? Então, em geral, o que é que eu preciso ter para trabalhar com logística, né? Via de regra? Noções de liderança. Né? Ora, você vai estar trabalhando com equipes o tempo todo. Né? Ora, você vai ser líder de equipes, ora, você vai ser liderado. Então, você tem que ter noção de liderança, você tem que saber trabalhar com equipes. Né? Visão com orientação externa. Né? Está focado na mudança, né? Eu não posso estar fechado e pensando somente nas operações internas da minha empresa. Eu tenho que olhar para fora, eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo e eu tenho que saber como me encaixar, como colocar minha empresa naquele mercado, né? Naquela selva ali. Porque eu também preciso desenvolver parcerias, né? Porque hoje a gente trabalha com esse conceito de parcerias, né? Já que a gente fala muito de integração. Integração ela exige que se desenvolvam parcerias, tá? Habilidades com estratégia, né? Acima de tudo, o profissional de logística ele está o tempo todo trabalhando com estratégias. E o que são estratégias? A gente já viu, né? Forma de sair de um lugar para o outro. Então, hoje, nada é feito de forma aleatória, desordenada. Tem que ter um sentido. Eu tenho que saber qual estratégia seguir, quando seguir, por que seguir, onde eu estou e onde eu quero chegar. Tá? Então, eu tenho que saber trabalhar com estratégia. Análise objetiva. Né? Não existe mais essa coisa de eu acho. Né?
ou não é. Então minha decisão ela tem que estar pautada de forma objetiva. Por que que eu decidi ir pelo caminho A e não pelo caminho B? Por que que eu escolhi essa estratégia e não essa? Né? E qual é a base disso? Né? A estatística ela tem muita servidão dentro da logística, né? Dentro da gestão da cadeia de suprimentos. Então, minhas decisões elas precisam ser pautadas em números, né? Por isso essa necessidade de se trabalhar com cálculos, com planilhas, com indicadores, tá? Porque eu consigo fazer uma análise mais objetiva, né? Eu consigo ter um termômetro de como está a minha empresa, de onde eu quero chegar e de o que fazer para chegar até lá, através dessa análise objetiva, tá? Comunicação e persuasão. Então, o profissional que ele não consegue se comunicar e que ele não consegue convencer os outros das suas ideias, ele está fadado ao fracasso, né? Um profissional de logística ele precisa saber comunicar, né? Ele precisa expor suas ideias, né? Mostrar porque é melhor daquela forma. Então eu preciso persuadir, né? Eu preciso convencer as pessoas a trabalhar comigo, a querer que eu lidere a equipe, né? Ou a querer que eu faça parte da equipe, né? Então eu tenho que saber me comunicar e muitas vezes eu tenho que ter esse poder de persuasão, porque eu preciso convencer as pessoas, que seja para desenvolver uma parceria, que seja simplesmente para fechar uma venda, né? Mas eu preciso me comunicar e eu preciso em alguns momentos persuadir, né? Próximo conjunto de conhecimentos, né, são os conhecimentos específicos, tá? O primeiro deles, saber negociar, né? Ora, se eu estou o tempo todo falando de integração e que essa integração ela exige que se desenvolva parcerias, que outra forma de se desenvolver parcerias que não seja através da negociação, né? Então, a negociação ela passa a ser algo muito importante ao profissional da logística, porque ele vai estar o tempo todo negociando com parceiros comerciais, com clientes, consumidores, com fornecedores, com transportadoras, tá? Então, esse profissional ele tem que saber negociar, tá? Segundo, acompanhar o cenário econômico, né? Eu tenho que estar o tempo todo antenado nas mudanças nesse cenário econômico. Para que eu tenho que fazer isso? Né? Por quê? Porque eu preciso descobrir novas formas de negócios, né? Ao mesmo tempo que eu tenho que defender meu negócio dessas mudanças, de novos concorrentes, né? De mudanças legislativas. Então eu tenho que acompanhar o cenário econômico, né? Eu tenho que saber o que é que está mudando lá, quais alterações e ver se tem novas oportunidades de negócio, ou mesmo para que eu defenda, né, minha participação no mercado, tá? Mas é necessário que eu seja um profissional que acompanhe constantemente a economia, tá? Ah, mas a economia só local, a economia do Brasil, não, a economia mundial, né? Eu tenho que estar atento a todas as mudanças econômicas aí num cenário mundial, tá? Terceiro, conhecimento sobre a área. Que área? A área que eu estou atuando. Ora, se eu trabalho com a empresa de material elétrico, eu tenho que pelo menos entender o básico sobre elétrico, tá? Ah, mas eu trabalho com material de EPI. Então, eu tenho que saber algo sobre EPI, tá? Então, o profissional de logística ele não tem que ter um conhecimento limitado, né? Além desses outros dois, ele tem que ter um conhecimento da área que ele está atuando, nem que seja um conhecimento mínimo, né? Para que ele possa saber se portar, né, com profissionais daquela área, certo? O terceiro conjunto de conhecimentos são os conhecimentos técnicos, tá? É, Conhecimento técnico, qualidade, engenharia, logística, planejamento, compras. Então, é o conhecimento da área em si que você escolheu para trabalhar, né?
quando a gente fala de conhecimento técnico, é referente a isso. Ah, mas qual é a área que eu escolhi dentro da cadeia de suprimentos? Né? Eu escolhi gestão da qualidade, então eu tenho que dominar bem aquela área. Né? Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, como eu estou trabalhando. Né? Ah, mas eu escolhi engenharia, tá? Eu vou, sei lá, trabalhar com engenharia da produção, por exemplo. Então, dentro da cadeia de suprimentos existe lá a função do engenheiro de produção, mas eu tenho que desenvolver os conhecimentos técnicos dessa área, dessa profissão. Isso vale para todas as outras áreas. Ah, só existe essas 5. Não, não só existe essas 5. Essas 5 são exemplos, né? Logística, planejamento, compras, engenharia, qualidade, mas tem distribuição, né? Tem tantas outras áreas aí que está dentro disso aí, armazenagem, né? Então, qual é a área que eu quero trabalhar? Então, eu vou me especializar nessa área, eu vou desenvolver conhecimentos técnicos dentro dessa área e vou me aprofundar nisso. Quer dizer que eu desprezo todas as outras? Não, eu posso ter um conhecimento genérico sobre todas as áreas, né? É igual um médico, né, que ele tem um conhecimento basicamente sobre um corpo humano todo, mas ele escolhe uma especialidade na qual ele se desenvolve mais, na que ele tem mais aptidão, né? E nessa área que ele escolhe, ele se especializa, ele vira especialista naquela área, tá? Isso vale também para o profissional dentro da cadeia de suprimentos, tá certo? Por último, né, os conhecimentos de informática, né? Processadores de texto, correio eletrônico, apresentação e planilhas. Processadores de texto, né? Vamos dar nome aos bois aqui, a gente está falando do Word, né? É o mais conhecido. Ah, mas existem outros, existem outros. Mais conhecido é o Word. Então, todos os outros a gente compara com o Word. Então, processadores de texto, Word. Correio eletrônico, e-mail, né? Basicamente e-mail. Apresentação, slides, né? Apresentação de slides, fazer a apresentação do seu trabalho em algum momento através de slides e se comunicar através de slides. Então, para isso eu preciso do PowerPoint, né? Planilhas, né? A mais conhecida é Excel, né? Então eu tenho que ter no mínimo domínio dessas 4 coisas. Mas isso é o básico, tá? É interessante também ter conhecimento de banco de dados, por exemplo, do Access, né, que é um programinha que está dentro do Office também. Tá? É importante também ter conhecimento de ERP, MRP. Então é importante você ter conhecimento de várias coisas. Quanto mais conhecimento você for adquirindo dentro de informática, mais você vai usar a ferramenta computacional a seu favor. Então, quanto mais eu me desenvolver dentro de informática, mais eu vou poder usar isso no meu dia a dia para facilitar o meu trabalho. Em outras palavras, eu vou ter uma maior facilidade na hora de decidir, porque se vocês olham através da informática, as informações elas chegam de forma mais clara e mais precisa quando eu sei trabalhar bem as ferramentas que eu preciso, tá? Então, vamos pensar aí como eu posso melhorar isso, né? Porque isso vai ser cobrado de vocês no mercado de trabalho. Vai, logicamente que vai. Né? A gente sabe que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e só vai ter lugar para os melhores. Né? Então, se querem crescer dentro dessa área, o mínimo é isso, mas não se limitem só ao mínimo. Né? Procurem sempre estar se adequando, se estudando mais, né? Se adequando à evolução da informática em si. Tá certo? Então, conectando-se à nova era. Né? Que nova era? A gente está na era da informação, tá? E essa era da informação que permitiu ainda que os negócios sobrevivessem, apesar dessa parada que o mundo deu aí, desse isolamento social, né, de quarentena, essas coisas todas. Porque através da tecnologia da informação ainda conseguiu-se alimentar um comércio,
né? Conseguiu se manter negócios através do uso da internet e do uso da logística, porque não adianta só fazer negócios pela internet, né? E muitas vezes eu preciso entregar o produto, né? Quando se tem um produto e está se comprando pela internet, esse produto tem que chegar, né? E aí se usa a logística, tá? Dentro disso aí, é importante falar desses dois termos: nativos digitais e imigrantes digitais. E o que são? Disse que nativos digitais são indivíduos que nasceram dentro dessa era aí, né? Que já nasceu com o computador na mão, celular, tablet, né? Esses são nativos, eles já nasceram com essa tecnologia. E os imigrantes são pessoas de uma, digamos, de uma era anterior, né? Digamos, de uma fase anterior a isso aí, de um período anterior, onde não se tinha ainda esse desenvolvimento todo da tecnologia da informação. Mas eles precisam e precisarão cada vez mais se adequar se quiserem permanecer no mercado. Então, esses aí têm que trabalhar em cima do desenvolvimento, né, de aprimoramento, para que se adeque às novas ferramentas tecnológicas, tá? Então, esses dois conceitos são importantes de serem falados. A tecnologia da informação, né? A nova era é dela, né? É da tecnologia da informação, né? Então, divide-se em dois momentos. Num primeiro momento, eu usava a tecnologia da informação, mais precisamente o computador, apenas para o manuseio de grandes quantidades de dados, né? O computador ele tem uma velocidade muito grande no trato com dados, principalmente para fazer cálculos. Os primeiros computadores eles foram inventados justamente para isso, cálculos balísticos, né? E aí foram se aprimorando para que se trabalhasse com outros tipos de dados que não numéricos. Mas trabalhar e processar uma grande quantidade de dados, esse foi a importância num primeiro momento, né? Mas se evoluiu, né? Evoluiu-se, então essa evolução faz com que eu chegue num segundo momento. E nesse segundo momento eu uso a tecnologia de informação, a tecnologia da informação, para conectar o mundo, né? Através de quê? Da internet, né? Equipamentos tecnológicos ligados em rede. E aí eu consigo, no Brasil, ter acesso a coisas lá no Japão, por exemplo, do outro lado do mundo, né? Então, no segundo momento foi justamente esse, conectar o mundo, tá? Outro ponto importante, a ideia de relacionamento com o cliente, né? Antigamente não estava muito focado no cliente, era aquela produção, produzir, estocar, empurrar, né? E aí produzia em grandes quantidades, se dava um jeito de armazenar e criar a necessidade no cliente, né? Fazer com que o cliente se adequasse àquele produto ali. Só que hoje a gente já não trabalha dessa forma, né? As empresas elas se adequam às necessidades do cliente se quiserem permanecer no mercado, né? A concorrência está muito alta, né? Então as empresas que forem incapazes de se adequarem a essa necessidade do cliente tendem a sumir do mapa, né? E se eu estou falando de me adequar às necessidades do cliente, eu tenho que formar um relacionamento com o cliente. Por quê? Porque eu preciso entender qual é a necessidade do meu cliente para atendê-lo. Para isso, ele precisa, de alguma forma, me disponibilizar dados ou informações, né? Em cima disso, eu consigo fazer todo o planejamento da minha organização. Então, o relacionamento com o cliente é um outro ponto que os profissionais de logística devem se preocupar, tá? E aí, continuando, né, posicionando-se para o futuro. Dentro dessa nova era aí, tem alguns tópicos dentro desse posicionando-se para o futuro. O primeiro deles é aldeia global. O que é isso? Cada vez mais as pessoas estão conectadas, né? Hoje em dia
o acesso à tecnologia da informação ele está, digamos, mais democrático. Ah, mas aí atinge todo mundo no Brasil e no mundo todo. Não, a gente sabe que alguns lugares ainda são muito difíceis de ter esse acesso, né? Isso dentro do Brasil mesmo. Imagina em outros países mais pobres, né? Como alguns países situados na África, por exemplo, que a população tem dificuldade de ter acesso à comida, quanto mais à tecnologia, né? Mas a realidade é que hoje o acesso à tecnologia ele está mais facilitado, né? O celular ele hoje é praticamente o que ele faz, praticamente tudo que um computador faz, né? Então essa aldeia global é pessoas interligadas ao longo do globo, né? No mundo todo, e que mesmo assim mantém seus padrões culturais diferentes. Ela tem acesso a novas culturas, a novos conhecimentos, a novas informações, mas ao mesmo tempo ela preserva a sua cultura, tá? Então esse basicamente é o conceito de aldeia global. Informatização total, né? Hoje a gente está vendo a tecnologia da informação tomando conta das organizações, né? Hoje eu tenho, por exemplo, ensino à distância através de quê? Da internet. Então, esses modelos de negócios aí que surgiram com a pandemia, que as pessoas desenvolvem aplicativos para que, por exemplo, intensifique o comércio de uma determinada cidade, né? A prefeitura lançou, por exemplo, aqui em Camaragibe, a prefeitura lançou um aplicativo onde foi cadastrado todos os negócios de Camaragibe, para que a população tivesse acesso a esses comércios de forma virtual. E aí cada um se preparasse logisticamente para atender essa demanda, essa procura, tá? Isso vale para todas as áreas, tá, gente? Ensino também, né? Como eu falei, o ensino ele hoje está se tornando mais acessível. Então, pessoas que antigamente diziam, eu não estudo porque meus horários são muito instáveis, hoje eu estou folgando de manhã, amanhã eu folgo à tarde e tal. Hoje ela já tem acesso aos estudos. Por quê? Eu posso fazer um ensino à distância, né? E aí eu tenho acesso à plataforma a hora que eu posso, tá? Competidores, né? Essa coisa de globalização fez com que a gente tivesse novas oportunidades de negócio, verdade, mas também atraiu vários competidores a nível mundial. Então, se eu não estiver preparado para me bater com esses competidores, eu vou sempre estar perdendo, né? Então, o profissional de logística ele tem que estar antenado a esses pontos aí, né? Conhecimento, né? A gente está numa era da informação, era do conhecimento. O conhecimento ele é facilitado. Hoje em dia qualquer pesquisa você faz pela internet, né? Antigamente o conhecimento ele tinha um entrave. Você tinha que ter livros, você tinha que ir a uma biblioteca ou você comprava livros, né? Hoje em dia não. Você acessa lá, tem bibliotecas virtuais, tem livros em PDF, tem publicações na internet, né? Então o conhecimento ele passa a ser mais amplo, o acesso ao conhecimento passa a ser mais amplo. Em compensação, isso exige mais de você também. Ora, se tem facilidade de ter conhecimento, então não parem no tempo, né? Vão atrás, enriqueça o conhecimento de vocês. Então, às vezes a gente passa uma videoaula para vocês e deixa vários tópicos aí que sugere para pesquisa. Por que não pesquisar, né? Em algum momento aí vai ter alguém que está fazendo isso, pode ter certeza, né? Tem alguém que está pesquisando além do básico, do obrigatório, e isso se torna um diferencial para esse alguém num mercado cada vez mais competitivo, né? E depois dessa pandemia, período de recessão econômica e por aí se vai, essa pessoa ela já sai na frente de alguns, né? Por quê? Porque ela tem um conhecimento mais aprofundado, ela tem um leque maior de opções, né? Então ela dá oportunidade, né, para que o contratante contrate ela, tá? Por último, os formatos de organização, né? Antes a gente tinha fixo já os formatos de organização.
multinacionais, as nacionais, empresas de pequeno porte e não sei o que. Hoje em dia essas organizações elas são mutantes, né? Então existem vários formatos de organização. Tem as organizações que são virtuais, através do comércio eletrônico, que não mantém estoque, né? Tem umas que são fabricantes e que não fabricam, né? Como é, por exemplo, o caso da Nike, que é só aquela marcazinha, então tem os produtores dela, ela compra desses produtores, coloca a marcazinha dela lá, né? E coloca no mercado, mas ela não tem uma fábrica própria, né? Não tem uma fábrica que diga, essa fábrica é da Nike. Não, existem vários produtores, vários fabricantes, né, que recebem a aprovação da Nike para produzir e ela vai lá e coloca a marca dela e disponibiliza no mercado. Então, antes a gente tinha aquela coisa, empresas grandes engolindo as pequenas, né? Então, quando as empresas pequenas começavam a incomodar, a grande vinha lá e comprava ela, né? Acabava o incômodo. Hoje em dia a gente tem mercado para empresas grandes, multinacionais e para empresas pequenas também, né? Então não é mais essa coisa de a grande engole a pequena, né? Como diz Banzato lá no livro de Tecnologia da Informação Aplicada à Logística, não são as empresas grandes que vão mais engolir a pequena, mas as que forem mais rápidas, né? Então empresas pequenas elas tendem a ter respostas mais rápidas. Com isso, ela ganha mercado, né? Conforme mais rapidez eu tenho no meu trato com o cliente, mais eu vou ter um cliente satisfeito, mais eu vou atender a satisfação desse meu cliente. Então, né, essa organização ela tende a perdurar, né? Então, existe mercado para vários formatos de organização aí. E eu, como profissional de logística, eu tenho que ter conhecimento, né? Eu tenho que saber dessas coisas que estão sendo faladas aqui, até porque faz parte do meu dia a dia, do meu mundo, né? Então, para eu me atualizar, eu tenho que ter conhecimento, tá? Então, só para finalizar esse tópico, desafios profissionais. Então, quais implicações as análises intuitivas do futuro trarão ao profissional de logística? Vejam, tudo que a gente falou até agora foi uma análise do presente para projetar o futuro, né? O que é que a gente acha que vai acontecer futuramente. Então, ainda acredita-se que por muitos e muitos anos essa era da informação vai perdurar aí. Então, eu tenho que, como profissional da logística, eu tenho que me adaptar cada vez mais a essa tecnologia, eu tenho que adquirir cada vez mais conhecimento nessa área de tecnologia da informação, tá? Então, outros pontos importantes que é a rapidez dos negócios, né? Os negócios através da internet, que mais a gente pode apontar aí? Empresas menores que vão incomodar bastante as grandes, né? Mas eu tenho que melhorar o meu perfil, eu tenho que ter conhecimento suficiente para estar no mercado, para que eu seja uma opção para as pessoas que contratam, para as empresas, né? Então, quais desafios vocês conseguem ver no mercado e o que vocês estão fazendo para que se sobreponha a esses desafios, para que vocês se melhorem dia a dia. Então, o que eu digo a vocês, não parem no tempo, né? Estejam constantemente estudando, principalmente porque a logística todo dia tem alguém fazendo alguma coisa nova, estudando alguma coisa nova e de repente se inventa uma nova forma de fazer alguma coisa, né? Então eu tenho que estar antenado de tudo, né? Em busca do conhecimento e das competências. O alinhamento dos recursos organizacionais com as estratégias de negócio e da cadeia de abastecimento é um elemento crítico para manter a vantagem competitiva. E onde é que entra então as competências das pessoas, né? Nesse caso, quando eu estou falando de
alinhamento dos recursos organizacionais. Por quê? Os recursos organizacionais, eles podem ser materiais, financeiros ou humanos. Então, eles têm que estar alinhados com o negócio, né? Ele tem que estar alinhado com a cadeia de suprimentos. Então, as pessoas, elas têm que buscar conhecimento, buscar a formação necessária para se inserir nesse contexto, né? Para que entenda quais são as estratégias do negócio, se adapte a essas estratégias e possam oferecer o seu melhor, né? Para que assim a cadeia de abastecimento ela possa fluir, né? Mas aí eu tenho que ser então um ser adaptativo, eu tenho que simplesmente me adaptar às situações. Não, eu preciso também mudar algumas ações, né? Eu preciso moldar algumas coisas, eu preciso tornar a empresa competitiva, né? E para isso eu tenho que me tornar competitivo também. E como é que eu faço isso? Ora, eu tenho que estar de acordo com a evolução organizacional. Eu tenho que estar o tempo todo me adaptando, não, melhorando minha formação, né, adquirindo conhecimento, evoluindo. Por quê? Porque a cadeia de suprimentos ela não está estática, ela está em constante evolução. E eu só consigo acompanhá-la se eu também estiver em evolução, né? As pessoas com as melhores ideias elas vão prevalecer no mercado. E para que essas ideias surjam, eu preciso ter conhecimento, né? Eu preciso entender da situação atual e eu preciso saber em que patamar eu quero que a minha organização esteja em determinado espaço de tempo, né? E isso basicamente são as estratégias, tá? Então, esse conhecimento ele não deve ser estático, né? Se você acha que sabe demais, você está errado, tá? A gente nunca sabe demais, a gente está sempre tendo que adquirir novos conhecimentos e novas competências, tá certo? Primeiro ponto, a gestão de mudança. Olhar para o interior da organização e analisar suas competências e habilidades internas. Então, eu tenho que fazer uma análise, né, da situação organizacional interna, o que é que ela tem de competência, quais são as habilidades internas que ali estão presentes, o que é que eu posso contribuir com isso, né? Qual o tipo de informação necessária que eu preciso ter para me inserir naquele contexto, o que é que eu estou fazendo da minha vida profissional, né? Em que patamar eu estou, em que cargo eu consigo entrar, em que área eu consigo entrar, o que é que eu quero para minha vida profissional. Então, isso eu tenho que estar sabendo que vai estar em constante evolução, vai estar em constante mudança, né? Ora, um profissional que hoje é de ponta, né, aquele melhor profissional que existe no mercado, se ele não estiver se atualizando, daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos, ele vai ser obsoleto, vai ser um profissional ultrapassado, né? Imaginem vocês, por exemplo, profissionais que trabalhavam com logística lá na década de 80, quando os computadores foram inseridos aqui no final da década de 80, 90, por aí. Imagina se esses profissionais eles não aprendem a usar essa nova ferramenta. E tem lugar hoje no mercado para eles, né? Ah, mas eles têm muita experiência. Sim, tem muita experiência de mercado, de vivência. Mas falta algo, não falta? Então, tem que estar constantemente adquirindo essas novas habilidades e se adequando às necessidades da organização, né? Porque se você tem um quadro funcional que ele não se adapta às mudanças, simplesmente sua empresa está fadada à falência, tá? Então, as empresas têm buscado cada vez mais melhorar essas competências e habilidades internas. E elas só conseguem fazer isso através das pessoas. Existe aquela mescla, né, de profissionais gabaritados e profissionais que estão acabando de sair dos cursos, das faculdades. Tá? Para quê? Para que tenha aquele choque de realidade novo com o velho, né? Experiência com novos conhecimentos. Então,
a gente tem que ter essa noção de que não podemos parar no tempo, tá? Algumas ondas de mudança global, né? A questão da globalização, né? Hoje você precisa estar muito conectado ao que está acontecendo no mundo todo, e isso faz parte. Aprender novos idiomas, porque a gente tem mercados comuns, como por exemplo o Mercosul, né? Para fazer negócios dentro desse âmbito do Mercosul, eu tenho que ter pelo menos um curso de espanhol, já que os países da América Latina eles falam em sua maioria espanhol, tá? Então, aprender novas línguas, saber sobre culturas diversas, né? Tudo isso faz parte dessa onda global, né? Eu tenho que me adaptar a vários padrões culturais se eu quiser fazer negócios com outros países, né? Por exemplo, não tem como eu querer fechar negócios com a Índia para vender carne bovina, né? Sabendo que o boi lá é sagrado porque lá a prática da religião hindu, né? Então tenho que estar por dentro desses movimentos culturais aí, tá? Segundo, privatização, né? Cada vez mais os países aí têm privatizado suas empresas estatais, né? O Brasil ele seguiu uma onda dessa aí parecida lá com o Fernando Henrique, né? No governo dele que saiu privatizando algumas empresas. O governo atual ele prega isso aí através do nosso ministro da Economia. Ele enfatiza bastante essa questão da privatização, né? Tirar um pouco a responsabilidade de algumas áreas do governo, né? São assuntos questionáveis, são assuntos que merecem debate à parte. Vocês vão ter os defensores da privatização, né? Vocês vão ter também os que defendem a não privatização, né? Então fica aí a cargo de vocês pesquisarem e se posicionarem a respeito, né? Algumas áreas são muito mais complexas de serem privatizadas, casos da educação, segurança pública e saúde, né? Esse é o tripé do governo, né? Digamos, dos serviços estatais seriam esses três. Então toda privatização nessas três áreas aí seriam muito mais complexas e teriam muito mais discussões. Mas outras áreas, como por exemplo, aconteceu com a telefonia, né? A gente tinha as empresas estatais que não ofereciam um serviço tão adequado, né? A gente sabe que quando se fala de telefonia, tecnologia, existem grandes evoluções e as estatais elas não conseguiam evoluir nesse patamar. Então, feita a privatização, hoje a gente tem empresas, né, e tem concorrentes no mercado para que a gente escolha, por exemplo, qual a operadora que a gente vai usar de celular. Isso faz com que, existindo concorrência, eles queiram melhorar o serviço, né, para que tenham vantagem competitiva e para que tenham uma fatia maior de mercado. O que não quer dizer que o serviço seja perfeito, tá? Aí já é outra questão para ser discutida, certo? Mas vocês, como profissionais, vocês têm que estar atentos a essa questão das privatizações também, tá? Volatilidade, ou seja, o que é hoje amanhã já não é, né? Principalmente com equipamentos eletrônicos, né? Todo dia existe uma evolução diferente. Um celular que é lançado hoje, daqui a um ano, é totalmente ultrapassado, né? Então, essa volatilidade faz com que novos conhecimentos estejam surgindo no mercado o tempo todo também, né? E isso faz com que o profissional ele tenha que estar evoluindo nessa mesma proporção para não ficar para trás, né? Saber usar o que tem de mais moderno, está se adequando, está sempre se atualizando, tá? E isso é o impacto da volatilidade no perfil profissional, tá? Convergência. Essa convergência tudo converge para a informática. Você olha aí
muitas empresas elas têm substituído mão de obra braçal mesmo pelo uso de computadores, de robôs, né? Então a gente está nessa era de convergir cada vez mais para a tecnologia da informação, para o mundo virtual, né? Comércio eletrônico, tá? Essa época de pandemia foi simplesmente muito importante a tecnologia da informação para que o mundo continuasse caminhando. Mas aí teve várias empresas que acabaram fechando, tal. Algumas empresas elas não conseguem se adaptar a esse modelo de negócio, né? E algumas áreas também é muito difícil de ter essa adaptação, tá? Mas tudo converge para tecnologia da informação. Então eu tenho que estar sempre me atualizando em relação a essa tecnologia da informação, em relação a computadores, celulares, a equipamentos eletrônicos e informáticas em geral, tá? Isso vale para várias áreas, tá? Então, por exemplo, os professores agora. Ora, tem gente aí que está ensinando há 40, 50 anos de sala de aula e de repente se depara com ter que fazer aula online. Então, tem habilidade para isso, tem o conhecimento, tem a competência para fazer isso. Precisa muitas vezes passar por um processo de formação, né, para que aprenda a usar essas novas ferramentas que vai fazer parte do dia a dia, pelo menos nesse período, tá? Então, todo mundo tem que, de alguma forma, estar sempre se atualizando. E isso serviu também para os professores nesse caso aí, né? Substituir o quadro lá, né, a sala de aula, pela tela do computador, né, pelo celular, né, gravar a aula, disponibilizar a aula, ter ferramentas de acompanhar os alunos, tirar dúvidas, de forma a diminuir os impactos na formação desses alunos, tá? Mas essa convergência tudo converge para a evolução da tecnologia da informação, tá? Um mundo sem fronteiras, né? A globalização ela traz bem isso, né? Mas a globalização ela só é possível devido à evolução da tecnologia da informação, né? A internet. O mundo hoje ele não tem fronteiras e isso atrai mais concorrentes, ao mesmo tempo que me permite também ser um concorrente lá fora. Mas para isso eu tenho que desenvolver competências para atuar tanto no meu mercado interno, né, me defender dos concorrentes, ter vantagem competitiva em relação a esses concorrentes que agora vêm do mundo todinho, e para eu penetrar em novos mercados, né, em mercados internacionais, eu também dominar, né, competências e padrões culturais diferentes do que eu estou acostumado, né? Legislação, tá? Então tudo é diferente num país novo. Então eu tenho que ter dentro da minha empresa profissionais que consigam ter essa habilidade, né? Essa competência, esse conhecimento, tá? De lidar com culturas diferentes, já que hoje em dia não tenho concorrentes apenas locais, né? Eu tenho concorrentes do mundo todo, assim como eu também posso me tornar um concorrente lá no mundo todo, tá? Então, para isso, eu preciso de profissionais cada vez mais capacitados e cada vez mais flexíveis a esses contatos culturais diferentes, tá? Padronizações. Existem muitos padrões de trabalho, né? Então, por exemplo, antes você poderia pensar num padrão, vamos lá, pegar uma empresa aí bem conhecida, vamos pegar uma Coca-Cola da vida. Então você poderia pegar a sua empresa e vou trabalhar ela no padrão Coca-Cola, né? Então vou trabalhar fazendo basicamente a mesma forma que a Coca-Cola faz lá na empresa dela, com relação a pessoas, com relação a processos de manufatura, com relação à distribuição, tal. Só que aí se percebeu o seguinte: existem vários padrões a ser seguidos. Então, uma empresa ela pode ser top de linha, né, digamos assim, em uma determinada área. Vamos supor em RH. Então, eu posso pegar uma empresa e dizer, pô, essa empresa
nenhuma trabalha recursos humanos como ela. Então eu vou pegar os padrões dela de RH e vou adequar para a minha empresa. Mas a parte de produção, ela já não é tão legal. Já tem uma outra empresa que faz muito melhor do que ela. E aí eu pego esse padrão dessa outra empresa. Ah, mas aí a parte de compras, já tem uma outra empresa aí que domina o mercado. Então eu pego o padrão já aí de 3 empresas. Então já não existe uma padronização única. Existem padrões por área, né? Então cada empresa que for a melhor na sua área, eu posso ir lá, né? Ver como é que ela faz e pegar aquilo como padrão para adequar às minhas necessidades organizacionais, às necessidades da minha empresa. Tá? Então não existe mais essa coisa de um padrão único, né? A empresa ela vai ser boa em tudo. Não, eu posso desenvolver habilidades, eu posso desenvolver competências na minha empresa que vire padrão no mercado, né? Que eu seja a referência naquela área. Mas em outras áreas eu posso ter algumas lacunas, algumas falhas. Mas isso não quer dizer que eu não vá trabalhar para organizar as outras áreas também, para evoluir, para melhorar, né? Mas o que eu estou dizendo é que não existe mais um padrão único, né? Existem vários padrões de se trabalhar e a gente sempre procura no mercado o que tem de melhor, né? Então o profissional ele tem que estar atento a isso aí, né? A forma de trabalhar, como essa forma de trabalhar pode dar à empresa, né? A empresa na qual ele está querendo se inserir, qualidade, como pode melhorar nas competências internas da empresa, né? E essa padronização ela é muito importante, né? Porque a gente pegar o que tem de melhor no mercado, tá? Eliminação de intermediários. Vocês veem aí que com a tecnologia da informação, cada vez mais se torna possível a compra direto do fabricante. E aí eu elimino o intermediário. Eu elimino, por exemplo, uma loja de varejo. Eu quero comprar um celular, eu posso comprar direto na loja da Samsung. Eu posso comprar direto pelo site a própria fábrica, né? E quer dizer que os intermediários vão desaparecer? Não, provavelmente não. Alguns sim, outros não. Mas o que é que eles vão fazer? Eles vão ter que oferecer um serviço diferente. Eles vão ter que se reinventar. E eles só conseguem se reinventar através das pessoas. E que pessoas? Através de vocês, né? Os profissionais que estão entrando no mercado, né? Que precisam fazer a diferença, fazer com que essas empresas sobrevivam a essas mudanças que estão tendo no mercado, né? Então, os intermediários eles estão ficando cada vez mais, digamos, desnecessários, mas ao mesmo tempo esses intermediários eles podem evoluir e mostrar um modelo de negócio diferente e aí se tornar essencial novamente, tá? Mas para isso tem que se desenvolver conhecimentos e competências e isso só é possível através das pessoas, né? Do quadro de pessoal, tá? Competências. Uma organização é a soma de suas habilidades e competências. Isso implica entender as tecnologias, aprender de maneira coletiva e ter a habilidade de compartilhar e receber conhecimento. Então, veja, logicamente eu estou falando o tempo todo para vocês individualmente se desenvolverem, melhorarem suas habilidades, suas competências, buscarem cada vez mais conhecimento, tá? E nunca ficarem estáticos. Mas só isso basta? Não. Eu tenho que saber trabalhar em grupo, né? Eu tenho que saber trabalhar em equipe. E isso implica que eu tenho que saber tanto compartilhar o que eu sei, como também receber dos outros novas competências, novos conhecimentos, novas habilidades, tá? Então, para que a organização ela evolua, eu preciso dessa evolução, eu preciso dessa partilha entre as pessoas do grupo, tá? Então, não é você achar que sabe tudo e que é o melhor de tudo.
né? Cada um tem sua forma de trabalho, cada um tem suas competências diferentes. Então, eu saber trabalhar em equipe, né, quer dizer que eu tenho que saber tanto compartilhar do que eu sei, como receber o que a equipe tem para me dar. Então, eu estou o tempo todo aprendendo, né? E isso vale para nós profissionais da educação, né? A gente nunca entra em sala de aula sabendo de tudo. A gente pode ensinar vocês e ao mesmo tempo aprender com vocês, né? É isso que faz com que nossa formação ela seja contínua, né? Porque a gente vai estar o tempo todo trocando experiências, e essa troca de experiências faz com que a gente desenvolva novos conhecimentos, novas competências, novas habilidades, tá? Então, trabalhar em grupo e saber tirar o melhor do grupo, ao mesmo tempo oferecer o que a gente tem de melhor ao grupo, tá? Nunca negar conhecimento, tá? Conhecimento é uma coisa que você divide e continua com ele, né? Apesar de você ajudar o próximo lá, isso não quer dizer que você perdeu em conhecimento, né? Não perde. O conhecimento é seu. O fato de você partilhar ele não quer dizer que você diminua o seu, tá certo? Por último, como administrar o conhecimento, tá? O conhecimento é a base que nos permite tomar as melhores decisões. Ou seja, decisões aleatórias que não têm embasamento em nada são decisões, digamos, muito difíceis de resolver o problema ou de atingir o objetivo. Então, cada vez mais, as organizações elas pedem, elas exigem que vocês tomem decisões baseadas em alguma coisa. E essa alguma coisa é o conhecimento, tá? E esse conhecimento ele vem através de indicadores, principalmente dentro da logística, tá? Dentro da logística, os indicadores eles são muito fortes na base das decisões. Então, tomar decisões com base em números, né, em estatísticas, em cálculos, é bem diferente de eu acho, tá? Então, o conhecimento é a base que nos permite tomar as melhores decisões. As decisões elas têm que estar embasadas em conhecimento. E esse conhecimento, a gente adquire onde? A gente adquire no decorrer de nossa experiência, tá? Gestão do conhecimento. Uso sistemático do conhecimento da organização de modo que este possa ser aplicado na solução dos problemas do negócio ou para uma entidade auxiliar outra a obter os resultados estrategicamente buscados. Então, veja, muitas organizações ou muitas pessoas acreditam que ter um computador super potente, um banco de dados maravilhoso, que tem de tudo, né, todas as informações que precisa, é o suficiente para a tomada de decisão. E isso não é o suficiente. Eu preciso extrair dessas informações conhecimento. E esse conhecimento ele vem das pessoas, tá? Então, eu preciso entender o que aquelas informações, né, aqueles dados todinho ali no banco de dados, que informações eles estão me trazendo. E com base nessas informações, como eu posso decidir alguma coisa? Eu tenho a informação, eu tenho que ter agora o conhecimento para entender essa informação e poder tomar a decisão correta, ajudando a organização a atingir seus objetivos, eu também atingindo meus objetivos pessoais, tá? Então, gerir conhecimento é saber lidar com as informações que chegam, filtrar o que precisa, o que não precisa, e com base nisso, e com base na minha experiência de vida, na minha formação de vida, na minha formação profissional, né, com base no conhecimento que eu adquiri nessas fases, eu pegar essas informações e tomar a melhor decisão, tá? Pensamento criativo. O pensamento criativo ele está ligado à geração de soluções, ou seja, você
ver o problema e sugerir, né, digamos assim, várias formas de solucionar esse problema, tá? Então, a criatividade o pensamento criativo é o que permite que sejam geradas várias soluções. E a partir disso, um outro ponto que se fala muito é da criatividade em si, né? A criatividade é algo que está muito em voga, né? São pessoas que se adaptam às mudanças, são pessoas que não se conformam com a forma com que as coisas são resolvidas e estão o tempo todo pensando em novas formas de resolver um problema, tá? Pessoas que não emitem juízo de valor, né? Eles são capazes de manter uma conversa sem estar julgando ninguém, apenas observando e disso extrair novas formas de fazer algo que já vem sendo feito, certo? Ou mesmo criar algo aí que ninguém nunca imaginou, né? Como aconteceu, por exemplo, com o avião, né? Que foi através da observação do voo dos pássaros que a partir disso o cara, através lá da sua criatividade, inventou o avião e daí então foi evoluindo para chegar nesse patamar que estamos hoje. Então essa criatividade é algo que tem sido muito valorizada por alguns tipos de empresas. Eu acho que todas as empresas elas valorizam bastante essa criatividade. Porém, algumas o foco delas é basicamente a criatividade, né? Principalmente empresas como o Facebook, o Google, tá? Então, elas precisam muito dessa criatividade. O que não quer dizer que dentro da cadeia de suprimentos eu não preciso de criatividade, né? Por muitas vezes vocês vão se deparar com problemas diversos e que vão precisar usar dessa criatividade de vocês para poder resolver esse problema. Então, a criatividade ela diz para você focar na solução e não no problema, tá? O problema ele já existe. O que ele precisa agora é de uma solução. E aí a sua criatividade é quem vai ditar, né, as regras para que esse problema seja resolvido, tá? Então invistam bastante na formação de vocês. Existe vários livros aí que vocês podem estar lendo, né, em relação a isso aí, tá? Nunca se contentem com aonde chegaram, tá? Sempre tem aonde podem chegar ainda, podem melhorar, tá? E busquem sempre estar se aprimorando aí para que não fiquem profissionais obsoletos e profissionais que possam ser descartados, digamos assim. Então, o curso de vocês, os estudos que vocês estão mantendo nesse momento, ele é muito importante, mas ele não deve ser um fim, tá? Vocês devem sempre buscar mais, sempre pegar e acrescentar ao currículo de vocês novas habilidades, novos conhecimentos, novos cursos, tá? E isso crescendo no mercado profissional, adquirindo experiência profissional, que também é muito importante, mas esse conhecimento teórico, né, esse conhecimento acadêmico, ele também deve fazer parte da vida de vocês, tá? Como sugestão aí, para finalizar aí a videoaula, né, finalizar o assunto, eu deixo para vocês a indicação de um livro, né? Esse livro é o livro de Vittorio Donato, esse é o autor, tá? Editora Ciência Moderna, e o título do livro é Introdução à Logística, o perfil do profissional, tá? Ele basicamente dá uma historinha aí do que é o mercado profissional para os profissionais de logística, tá? Fechando, tá aí 5 questões, tá? Vocês possam revisar o conteúdo. Essas 5 questões foram tiradas do livro, tá? Fica aí para que vocês revisem, para que vocês estudem e que vocês se preparem. E as referências, né? Que essa aula também foi construída em cima do livro de Bertalha, um livro que já tem sido debatido aí. E esse foi o capítulo 10, tá certo?